Eu tenho visto aliás, vários vídeos falando sobre neurolinguística e é muito curioso observar uma falha, né, um erro em comum em todos esses vídeos, porque o foco é sempre o cérebro, enfim, partes do cérebro, sistema límbico, neocórtex, glândulas pituitária, hipófise, enfim, pineal. O detalhe interessante é que em nenhum desses vídeos que a gente assiste, tanto no YouTube como no Instagram, existe uma referência à questão afetiva, à questão do coração. É como se o cérebro determinasse absolutamente tudo da forma que você quiser alterar o funcionamento do aparelho. Nem aparelho mental é chamado, aparelho da alma. Como se tudo dependesse da vontade do ego, ou seja, da vontade da pessoa, como se fosse alterar o funcionamento do motor de um carro exatamente como você deseja. Então são, enfim, uma exposição equivocada, ingênua, patética, ridícula, porque não existe fundamento nenhum. O único fundamento que existe é a psicanálise, porque na psicanálise o fundamento é a parte afetiva, a parte do coração que determina o funcionamento do aparelho mental, ou aparelho da alma, como Freud chamava Seele em alemão. Então esse é um erro absurdo. Pessoas tagarelando coisas sem sentido nenhum. Enfim, a questão principal que eu quero dizer é que o funcionamento do aparelho mental é determinado pela parte afetiva, que no caso seria o coração, né? O cérebro, a parte referência à questão do pensamento. Na psiquiatria são os dois focos principais sempre. Todo psiquiatra, psicólogo, todos eles focam, a princípio são vários, mais de 10 aspectos, mas pensamento e afeto predominam sobre os outros. Até tem uma semelhança com o TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, a parte cognitiva e a parte comportamental, né, o pensamento e afeto. É como se você fizesse, existe um condicionamento, você condiciona a pessoa, o rato, enfim. Nesse aspecto não tem diferença, porque é o que a mídia faz. A mídia controla as pessoas como se as pessoas fossem ratos, e são, de fato, alterando o pensamento. Porque é fácil alterar o pensamento, porque o pensamento está dissociado da parte afetiva. Então a pessoa perde a autonomia, a capacidade de discernir, criticar, quando a parte afetiva está dissociada. E é exatamente o que a mídia faz, usando a engenharia do consentimento. Edward Bernays, ou Bernays, como é chamado, o sobrinho do Freud, que criou as relações públicas, como manipular a massa, alterando um pensamento por outro e depois cristalizando, como a propaganda faz, repetindo a mesma merda o tempo todo, né? A bosta do tigrinho, o idiota vai jogando, vai perdendo dinheiro, coisa, enfim, é rato, exatamente como a pessoa é. E então, assim, em questão da neurociência, existe com certeza absoluta, todo a TCC também, a terapia que trabalha a parte cognitiva comportamental também tem todo um fundamento, mas não se pode negligenciar a parte afetiva. Então, por exemplo, nessa imagem, a Gestalt, né, do Fritz Perls, psiquiatra alemão, que criou um tratamento, inclusive eu usei esse tratamento numa clínica psiquiátrica com muito sucesso,
um retorno muito positivo. Os pacientes assimilaram bem o propósito da questão da projeção da cadeira vazia, uma situação em que o paciente é colocado diante de uma cadeira vazia, qualquer coisa ou pessoa que a pessoa coloque na cadeira vazia passa a ser uma representação de conteúdos inconscientes reprimidos, projetados. E a Gestalt justamente é uma forma de considerar uma visão holística, né? Uma visão absolutamente considerando todos os aspectos para que não haja um equívoco no procedimento, né, do abordagem da clínica. Então, nessa imagem, se você vê, né, se a pessoa olhando essa imagem ver um pato, significa a princípio que a parte direita do cérebro, a parte feminina, ou seja, a parte afetiva, 90% do funcionamento cerebral é a parte direita, a parte intuitiva, predomina no funcionamento do aparelho mental. Quando você vir um coelho, é o oposto. A parte esquerda, a parte 10%, mais em relação à percepção, à fragmentação, onde você tem uma observação fragmentada do campo da percepção, predomina no funcionamento do aparelho psíquico. Então é exatamente o que aparece nessa imagem. A parte direita, a feminina, a carga negativa, assim como no funcionamento do eletromagnetismo, a parte feminina é responsável pelo campo. É por isso que não existe dualismo, essa divisão na área feminina, né, na parte afetiva, mas sim na parte da cognição existe essa contradição entre esses dois aspectos. Lembrando que a parte direita é ativada através da assimilação de conteúdos inconscientes reprimidos, ou no caso, numa outra linguagem, a ascensão da Kundalini, né? Enfim, que ativa a glândula pineal, ativando esse hemisfério direito do cérebro. A parte chamada a parte feminina, porque é em relação à parte afetiva, que é exatamente a parte que determina, né, é o ponto heurístico, o baluarte, ou inconcussum em latim, que sustenta todo o funcionamento do aparelho, do aspecto aparelho mental, mas o aspecto do pensamento principalmente. Aqui a imagem que eu fazia, o trabalho que eu fiz numa clínica psiquiátrica, a Gestalt do Peirce, na Fritz, o médico alemão, absolutamente fundamentado no mecanismo de defesa, o mais usado, a da projeção, basicamente nos transtornos de neurose, fóbica obsessiva, neurose histérica. Não no caso da psicose. Na psicose não existe a projeção desses conteúdos, porque, enfim, é toda uma questão teórica, não existe irrupção desses pensamentos invasivos, esses intrusos, né, que procuram perturbar a forma como você procura a pensar de acordo com a interferência, a influência, a imposição, coerção do campo sociológico, familiar, enfim, da questão social. É simples, a pessoa senta numa cadeira, a cadeira vazia, a pessoa coloca, como eu disse, um objeto ou pessoa, ou animal, enfim, sem ter absolutamente consciência de que esses elementos serão representações de conteúdos inconscientes reprimidos. E é justamente o que acontece
na prática. Aqui algumas pranchas, como são chamadas do Rorschach, teste de projeção da mesma forma, elementos que a pessoa não tem consciência, a forma como a pessoa se defende, porque como Jung falava em um axioma da psicologia analítica, todo elemento inconsciente é projetado, porque existe um mecanismo de defesa para evitar a irrupção, a invasão desses pensamentos contraditórios e ameaçadores. Da mesma forma, aqui tem essa questão, a parte afetiva, aí é que é a questão principal, que nunca é falado, né? O que é reprimido, o que é na verdade reprimido é a ideia que representa a questão afetiva, o afeto não pode ser reprimido. E por essa razão, a pessoa é absolutamente vulnerável, não se pode se defender da pulsão inconsciente, das duas pulsões, tanto Eros, buscando conexões, mas principalmente Thanatos, a pulsão de morte, que é o oposto, que contradiz justamente aquilo que o ego cria, né, o self, como Jung chamava, predomina de qualquer forma. Na verdade, aqui a gente tem uma imagem criada pelo Salvador Dalí, o pintor, o artista espanhol, plástico. As gavetas representam o que as pessoas projetam na pessoa e um gesto aparente, dependendo da interpretação de cada a pessoa que observa a obra, mas a pessoa rejeita ou não sustenta mais esses conteúdos projetados por pessoas que sofrem de transtorno narcisista ou psicopata, que se aproveitam de pessoas que têm essa questão. É um mecanismo bastante lógico das pessoas que têm empatia. Aqui um trecho interessante do Lacan, uma referência a Lacan, o psicanalista médico francês, em questão aos pensamentos contraditórios coexistem, como Freud usou bastante no Charcot, na primeira obra em relação aos sonhos, em 1905, a questão da histeria, a neurose histérica, a forma como essa dissociação afetiva que o histérico sofre, absolutamente pensamento e afeto dissociados, o afeto isolado, errando dentro do corpo, sem conexões, a questão do pensamento, dos pensamentos contraditórios, né, que coexistem. Nesse trecho também é interessante a forma como a desintegração psíquica, a ameaça desses pensamentos, desse intruso que habita cada um de nós, que nós tentamos através, seria o ego, né, tentando se defender do self, ou seja, aquilo que você sente, você é aquilo que você sente, então se você não sente, você não é. É uma pessoa alienada, sem identidade, apenas um ser funcionando de acordo com a forma como o sistema impõe as regras. Nessa parte aparentemente confusa, a relação do conflito entre as duas pulsões, como Freud coloca muito bem, né? A teoria criada pelo Freud, baseada na filosofia de Nietzsche e outros filósofos, Schiller, Goethe, né, alemães,
em relação à questão da morte, do luto, né? Luto e melancolia, basicamente na melancolia é uma morte interna, como acontece na pessoa que sofre de transtorno borderline, né? Esse conflito interno de manter Eros, a conexão com o objeto, Thanatos, a ruptura dessa conexão, embora não haja necessariamente a morte ou a ruptura no campo da percepção externa com esse objeto. Aqui é uma questão mais profunda em relação à perda do objeto, a questão da angústia. Como no caso do transtorno borderline, é uma ameaça interna, não é uma ameaça externa, mesmo que no campo da percepção tudo esteja de acordo com o desejo do ego, o ego ideal, ou a pulsão Eros, existe uma ameaça interna. Nada disso é abordado pela neurociência e nem o TCC, né? A terapia trabalha com a parte da cognição e a parte de comportamento. Não existe nenhuma referência à questão afetiva da forma como a psicanálise coloca e determina. E aqui sim, a terminologia, o termo absolutamente didático, preciso, claro, quando Lacan coloca a questão do desejo do outro. Justamente o outro, com letra maiúscula, que ele usa a letra A, em referência a esse conteúdo inconsciente que determina o paciente, querendo ou não, pode criar quantos sintomas e doenças quiser, vai predominar o desejo do outro. E esse é o termo que eu acho mais preciso na psicanálise. O outro, que gera a ameaça, que gera a angústia, que gera a ansiedade, né? Quando aparece, quando esse outro se aproxima, você sente a ansiedade quando o outro está mais próximo ou a sua porta, né? Batendo na sua porta, você tem ali a ansiedade instalada. E quando a defesa cansa de resistir ao desejo do outro, aí você tem aí o pânico, a depressão e vários outros transtornos mentais. E para terminar, ainda a questão da referência do outro de Lacan, né, como ameaça. Ele cita ali como paranoico, né? A paranoia é uma das psicoses, né? Dentro da psicose maníaco-depressiva, que é a questão do bipolar, né? A paranoia, que tem uma questão mais do campo da alucinação, da percepção, e a esquizofrenia com seus delírios. Todos os sistemas tentando se defender do próprio corpo, do coração, da parte afetiva, que na psicanálise a questão não é saber. Freud já pontuava isso, não existe desejo de saber. Tirando a questão da psicose, o neurótico sabe e finge que não sabe, mas na questão da psicanálise a questão não é saber, mas sim ter coragem de entrar em contato com esse afeto, como Wilhelm Reich, o psiquiatra alemão, falava sobre as sensações vegetativas, as sensações sensações plasmáticas. É a parte afetiva, é o coração, é a parte a feminina, a parte feminina, como Jung chamava, ânima é alma. A alma é feminina no sentido da carga negativa. Tem essa questão aí mais profunda. De qualquer forma,
Se esse aspecto é negligenciado, só se fala bobagem.